dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo. No Retrocídio de hoje faremos uma edição especial para o YouTube, onde iremos traçar um rápido panorama que abordará as formas e limites da cidade durante o século XIX. E para falar sobre, contaremos com a presença dos historiadores Botti Tales, Adriano Palladio, Icarângelo, Leonardo Roninci e a historiadora Luane Del Verrocchio. E para darmos início à nossa conversa, gostaria de chamar aqui os historiadores Botti Tales e Adriano Palladio, por favor. Sintam-se em casa. Sintam-se em casa. Então, senhor Botti Tales, agradecemos muito a sua participação e já dando início, o senhor poderia nos dizer qual foi a influência da demolição das muralhas para as formas e limites da cidade durante o século XIX? Olá, Vanessa. Olá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está nos assistindo hoje. Respondendo a sua pergunta, a demolição das muralhas ela está diretamente relacionada com a queda do limite urbano, certo? Que foi onde as muralhas elas passaram a ser vistas com uma gigantesca inutilidade. Claro. Né? Visto que o espaço ocupado por elas poderia ser melhor aproveitado, então, justamente expandindo as cidades, né? Eles queriam colocar um ponto final na antiga finalidade de proteção. Foi justamente aí que trouxe. Então, no caso, o senhor falou sobre finalidades. Você poderia nos dizer quais foram as finalidades que tiveram as muralhas nas principais cidades da Itália? Bom, após abolir essa função de proteção, né, as muralhas elas vão servir para confirmar um sistema de controles fiscais, policiais, e também para também servia como divisor de águas. Claro. Né? Então, seria aí o foco principal. E a gente pode dividir em dois pontos diferentes, dois pontos principais. Que a primeira foi nas principais cidades da Itália, como você mesmo citou, né? E aí as muralhas elas foram parcialmente demolidas, né? E foram transformadas em espaços arborizados. E o foco principal era de passeio, né? Um simples passeio. Já na segunda foi um rompimento de pequenos trechos, né? Que aí sim deu a expansão das cidades e foi como foco principal justamente isso, né? Essa expansão das cidades em geral. Pois bem, então já continuando a falar das muralhas, Adriano Palladio, tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite, dona Leste. Por nada. Bem sabemos que as muralhas serviam para limitar as cidades, além de protegê-las contra invasões militares. O senhor poderia nos dizer, após a sua demolição, como ficaram os novos limites? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo. Agora, respondendo a sua pergunta, Sim? dona Leste, a cidade ela cresceu para além das muralhas. Pelo desenvolvimento dos transportes e da economia, o que acabou gerando um novo aglomerado urbano, se fazendo necessário um novo limite, que precisasse a cidade e o entorno dela, já que as muralhas haviam sido demolidas. Esses novos limites ficaram demarcados, como o nosso amigo Botti Tales já falou, através do controle fiscal e da demarcação administrativa, pelo que chamavam de cinta viária, que nada mais era do que uma espécie de pedágio em que era cobrado um imposto sobre a mercadoria transportada. Ok, então, e com essas novas demarcações foram estipuladas expressões para os limites urbanos? Sim. Você poderia nos dizer quais foram? Posso sim. Devido ao crescimento da cidade, surgiu uma nova área em volta dela, que era chamada de ring, que é um novo anel que se formou através dela. Dentre as expressões que surgiram, podemos citar a Circular Road, que é uma espécie de nova rua que contorna esses limites para diminuir o trânsito de veículos e mercadorias volumosas dentro da cidade. Podemos também citar a ring, que é exatamente essa área em torno dela, e a própria expressão de cidade, que passa a remeter a um conjunto complexo, que corresponde a uma entidade única, mas que ela é composta por várias partes diferentes. Pois bem, olha, muito obrigada pelo conhecimento de vocês dois, vocês arrasam. Iremos para o intervalo rapidinho, voltamos já já. E voltamos nesse segundo bloco com uma bomba. Chamarei aqui para desvendar essa polêmica os historiadores Icarângelo, Leonardo Roninci e representando Luane Del Verrocchio. Por gentileza. Muito bem-vindo.
Seja bem-vindo. Opa! Fique à vontade. Pois bem, senhor Icarângelo, chegou aqui para nós. Sim. Chegou aqui para nós uma pergunta que só o senhor poderá responder. Poderia nos dizer o porquê Haussmann foi eleito presidente? O porquê? Por que ele? Por quê? Por quê? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo. Então, Haussmann, há dois fatores que contribuíram para ele ser escolhido. Pois bem. Um, devido a ele já ser prefeito de Sena. Isso já contribuiu porque ele já tinha um certo conhecimento sobre urbanização, Claro. enfim. E o segundo, e talvez mais importante, fosse a questão de o traçado que ele elaborou ser completamente ligado aos interesses neoimperialistas de Napoleão III. Bonita palavra. Sabemos que isso gerou consequências. O senhor poderia nos dizer quais foram? Bom, como o intuito desse contrato, desse vínculo que ele tinha com Napoleão, era de circundar a cidade de Paris de maneira que interligasse os pontos principais da cidade, Claro. Ele elaborou 3 réseaux, que significa rede. Como Essa ideia... Réseau. Essa ideia vem devido ser uma malha urbana, então dá a entender que é uma rede. O primeiro foi em 1855, que era exatamente modificar algumas áreas urbanas, como a liberalização da Catedral de Notre Dame, a demolição de alguns quarteirões residenciais e a construção de novos com edifícios públicos. O segundo foi em 1858. Nesse daí, ele pretendia criar novos pontos, novas vias, que interligassem também, junto com a malha urbana. E o terceiro e maior foi em 1860, com a criação de um novo confim entre a metrópole e a periferia. Com todo esse processo, eles perceberam que seria necessário todo um conjunto de profissionais capacitados que harmonizassem essa nova malha com problemas necessários, como arquidutos, sistema de saneamento básico, enfim. Pois bem, o senhor nos ajudou muito. Muito obrigada. Porque a bomba tem explodido mais. Sucesso, entendeu? E agora com a nossa representante feminina aqui conosco, Luane Delverotti. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Tá arrasa. Luane, sabemos que o desenvolvimento de Paris é um modelo que podemos definir como dirigista. Você poderia nos dizer o porquê e o que é esse modelo exatamente? Primeiro, obrigada pelo convite, né? E bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, seja lá em qual horário você esteja assistindo. Respondendo a sua pergunta, né, é porque a iniciativa privada, ela foi chamada para se inserir em como eu posso dizer, um quadro pré-determinado e de imposto alto também. E esse modelo nada mais é porque Paris, ela representa, como eu posso dizer, o caso extremo de desenvolvimento, certo? Promovido pelo sistema público, isso, né? No qual tudo, desde o desenho da planta até o ciclo de todo investimento, ele foi ativado pela ação do Estado. Pois bem, e isso no caso é em Paris. Então, você poderia nos dizer como é o modelo em Londres, se lá teve algum modelo e se teve algum reflexo também? Claro, em Londres é o seguinte, os termos são invertidos, certo? Aqui as dinâmicas de crescimento e de transformação, elas derivam diretamente dos desenhos das propriedades fundiárias e da ação dos investidores imobiliários, tá? Já na esfera pública compete para os regulamentos edílicos, no caso, a forma dos edifícios, né? Enquanto o resto, né, inclusive o desenho das novas estradas, derivam mais de iniciativa individual, né? E a metrópole inglesa, como reflexo, né, ela passa de 800 mil a mais de 2 milhões de habitantes, sem nenhum instrumento de planejamento para esse desenvolvimento. Pois bem, muita gente. Não é, senhor Icarângelo?
Senhor Leonardo Rominci, seja bem-vindo. Obrigado. Agora com o senhor, continuando ainda em Londres e Paris, sabemos que apesar de Londres e Paris serem metrópoles centralizadas, há uma certa diferença entre elas no processo de transformação estrutural. O senhor poderia nos dizer que diferença é essa? Com certeza, Dona Leste. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver nos assistindo. O processo de transformação foi bastante contraditório, né? Tanto Paris quanto Londres com o propósito de metrópolis. Paris tinha aquele sistema unificado, onde todas as partes contribuíam para um único propósito, desde o sistema viário até o sistema de esgoto. E Londres era de uma forma descentralizada, onde cada parte tinha seu propósito diferenciado, mas todos tinham o propósito de metrópole em si, metrópole autêntica. Sendo Londres de uma forma fisionomia consolidada e Paris de uma entidade indivisível. Ah, pois bem. Então, estaria correto afirmar que foi nesse período que surgiu a Era do Capital? Exatamente nesse período. Foi quando Eric Hobsbawm falou sobre a extraordinária capacidade de Paris, Londres e Berlim irradiar a moda, a cultura e as tendências culturais pelo mundo. É preferível que nós nos situemos nas grandes world cities, Paris e Londres, onde Paris, com seu modelo aglutinador de crescimento impetuoso, e Londres oferecendo um caminho baseado na fragmentação, um aspecto de organização e física e espacial. Muito interessante. Nosso senhor... Aliás, os senhores nos disseram coisas que não sabíamos, nós nos sentimos muito agradecidos. Muito obrigada, tá? Conhecimento, né, Bruno? Sempre bom. Sempre bom. Pois bem, sintam-se à vontade para voltar quando quiserem. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário. Tá de cabeça pra baixo. 2, 3. Eu tava pensando agora, boy, o relatório do negócio com o nome. Foi na segunda.